Bem-vindo à nossa segunda aula gratuita. Aqui, doutora Carol Preyer, da Aromaterapete, responsável técnica dessa empresa, né? E a gente vai continuar nosso papo sobre óleos essenciais. Então, aromaterapia animal, tudo o que você precisa saber. E hoje a gente vai falar da produção dos óleos essenciais para uso animal. E aí, gente, não tem muito segredo. Na verdade, o mesmo óleo que a gente usa para a linha humana é o óleo utilizado nos animais. A diferença no uso está nas técnicas de aplicação, nas diluições, enfim, tudo que a gente vai ainda conversar daqui para frente. Mas a gente tem duas maneiras mais usadas para a extração dos óleos essenciais. Então, quando a gente vê em termos de definição, eles consideram a aromaterapia, né, o uso dos óleos essenciais obtidos de duas maneiras bem específicas, que seria a destilação a vapor e a prensagem. Mas, apesar disso, existem mais maneiras da gente obter esse subproduto das plantas aromáticas, né, esses produtos voláteis, essas moléculas químicas, que a gente não usa tanto assim, mas existem. Então, seria a extração por dióxido de carbono, por um processo que a gente chama de enfloragem, por solvente, mas esses óleos geralmente eles não são usados na aromaterapia em si, eles podem ser usados para outros fins. Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de destilação a vapor, né? Até para você conseguir imaginar como é que isso funciona. E é um processo, na verdade, bem simples. É uma coisa que a gente pode fazer até em casa, né? E isso não quer dizer que o óleo vai ser de melhor ou pior qualidade se ele for extraído de uma maneira, digamos, mais rudimentar. A gente pode ter um óleo de boa qualidade, mesmo fazendo uma extração caseira, vamos dizer assim, uma extração não tão moderna, não usando equipamentos muito sofisticados. Então é algo que a gente consegue uma boa qualidade do óleo de uma maneira muito simples. E como é que funciona isso? Então talvez você já tenha feito na sua casa um legume a vapor. Então sabe quando a gente coloca, existem até no mercado umas cestinhas prontas, né, onde a gente coloca ali os legumes, debaixo deles coloca uma panela com água e esses vapores vão passando ali da água em ebulição, vai passando pelos vegetais e cozinhando esse alimento. O processo de extração por destilação a vapor é muito parecido. Então a gente tem um equipamento, né? A gente tem um destilador, um aparelho de destilação, onde tem a água quente, a água em ebulição, geralmente 80, 100 graus ali, e esse vapor ele passa pelas plantas e ele vai como se ele fosse arrancando essas moléculas voláteis. Conforme o vapor passa, ele vai se ligando nessas moléculas que depois elas passam por uma serpentina e elas vão sendo armazenadas quando elas resfriam, quando esse vapor resfria e volta para o seu estado líquido. O óleo essencial, como ele não se mistura na água, a gente consegue coletar aquele óleozinho e o que sobra, aquela água que sobra, a gente chama de hidrolato. E é muito importante você saber, então, que da produção de um óleo essencial, a gente consegue o óleo essencial e a gente consegue o hidrolato, que é essa água perfumada. E ela também tem eficiência terapêutica, vamos dizer assim. Inclusive, gente, o hidrolato a gente usa bastante na medicina veterinária, né, para o tratamento dos animais, de uma forma fantástica, porque ele, na verdade, seria como se fosse um óleo, uma água já com óleo essencial extremamente diluído. As propriedades não são idênticas, mas terapeuticamente, um hidrolato de lavanda, por exemplo, pode ter ações semelhantes ao óleo essencial de lavanda, só que muito mais tranquilo, muito mais leve, muito mais diluído e muito mais seguro. Então, na dúvida, quando a gente tem medo ainda de aplicar um óleo essencial num animal, a gente não sabe direito como fazer isso, não sabe os efeitos adversos que esse uso pode trazer, a gente pode apostar no hidrolato. Né? Então, até para a pele, maravilhoso, tanto para a nossa pele humana como para a pele deles. Então, a gente vai falar também sobre o uso desse subproduto que é maravilhoso mesmo. Outra maneira da gente obter o óleo essencial é através da prensagem, que é muito usado para aqueles frutos cítricos. Então, a bergamota, o limão, a laranja. E isso é uma coisa do nosso dia a dia. Quando a gente vai espremer limão, por exemplo, a gente não sente que a mão fica mais oleosa, fica um cheiro muito característico. Quando a gente abre uma mexerica, né, uma tangerina, a gente fica com aquele cheiro na mão. Aquilo são os óleos essenciais. Então, no caso das frutas cítricas, os óleos eles ficam ali naquela casca. E conforme a gente faz a prensagem, a gente consegue obter esse produto tão maravilhoso aí que faz tão bem para a nossa saúde. Agora, falando ainda em produto,
Tudo depende da qualidade, né? E quando a gente está falando do uso terapêutico dos óleos essenciais, seja para tratar o físico, seja para tratar o emocional, obviamente, quando a gente tem um produto de boa qualidade, a gente vai ter um efeito terapêutico bacana. Quando a gente usa um produto de qualidade não tão boa assim, às vezes a gente não vai ter o efeito esperado. Então é importante você ter em mente que a qualidade do óleo essencial que você usa e que você vai empregar no tratamento do seu animal é um negócio muito importante. Não adianta você querer comprar, vou economizar aqui, vou comprar um óleo baratinho, não conheço essa marca, não sei se é puro, se não é puro. Puxa, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? E a gente sabe, então, que o resultado de uma terapêutica vai depender muito da qualidade do produto. E a gente vai trazer isso um pouco para a nossa vida. Então, vamos dar um exemplo. Se você trabalha com confeitaria e você vai fazer um bolo muito lindo, você vai usar um chocolate ali para fazer uma ganache, né? Para fazer uma cobertura, e você usa um chocolate hidrogenado. Vai ficar bonito? Vai até ficar bonito. O gosto vai ficar bom? Pode ficar muito bom o gosto. Mas e se você usar um chocolate belga? Um chocolate de uma qualidade superior? Não vai mudar o gosto? Não vai mudar o potencial desse seu bolo? Não vai mudar o valor agregado desse seu bolo, né? Até o aroma é diferente. Então, quando a gente usa um produto de boa qualidade, a gente vai ter um efeito, um resultado diferente. A aparência pode até ser igual, mas o resultado final vai ser outro. E a gente sabe que os nossos animais têm um olfato muito mais apurado, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, quer ver um outro exemplo? Café. Quem gosta de café, né? Quem tem esse prazer, né, da degustação, vai saber a diferença de um grão de boa qualidade para um grão que não é uma qualidade tão legal assim. Quem não conhece, qualquer café tá bom. Eu sou uma pessoa que toma café frio, café de qualquer marca, mas eu conheço gente que só de botar na boca, só de sentir o aroma, já sabe que aquilo ali não é a qualidade que está acostumado. Mais uma coisa do nosso dia a dia é o vinho, gente. A gente às vezes toma um vinho gostoso e a gente tá ali, né, sentindo o paladar, apreciando os aromas desse vinho, existe todo um ritual, né? E aí você toma um vinho super bacana, de qualidade boa, toma um vinho de qualidade não tão boa assim, que te dá dor de cabeça, te faz passar mal do estômago, dá uma gritadinha ali no fígado. Então a gente está falando de qualidade de produto, então dá para ver que o resultado final vai ser diferente. E nós, mulheres? A maioria das mulheres gosta muito de se maquiar, né? Mesmo que não goste de se maquiar, quem não tem uma sombra, uma máscara de cílios, quem não tem aí uma base, um batom em casa? Acho que todas as mulheres têm. Pensa só, às vezes você compra uma maquiagem maravilhosa, compra uma MAC, compra uma maquiagem de um valor alto e você aplica. Não vai durar aquele batom na sua boca do mesmo jeito que dura se você usasse o mesmo batom sendo aplicado por uma maquiadora profissional. Por que isso acontece? A mesma coisa numa sombra, você faz um delineado, você faz um olho esfumado. Fica diferente eu fazendo em casa e fazendo com uma maquiadora, mesmo usando o produto idêntico. Por quê? Porque além da qualidade do produto, a gente também tem que pensar na técnica. Uma maquiadora profissional, ela vai saber que pincel usar, ela vai saber aonde aplicar a maquiagem no jeito correto, aonde fazer as marcações do seu rosto para aquilo durar mais, como hidratar a sua pele antes para durar mais a maquiagem. Então tá vendo que não vai também só da qualidade do produto? Quando a gente está falando de bicho, a gente tem que pensar na qualidade e na técnica. Tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês ainda com um pouco mais de detalhe, né? E além da técnica e da qualidade, quando a gente pensa na aromaterapia para os animais, a gente tem que pensar que a gente tem que tomar cuidado na hora da compra. Isso é muito importante, a gente comprar de uma marca reconhecida, de uma marca que a gente confie, uma marca que tem ali na embalagem as informações necessárias, até para a gente saber que aquilo é um óleo essencial puro, tá? E aí a primeira coisa que a gente pensa, todo óleo essencial que a gente vai comprar tem que ter no frasco o nome botânico daquela planta. Carol, o que é nome botânico? Vamos ver daqui a pouquinho na terceira aula, mas o nome botânico é para a gente reconhecer aquela planta não só pelo seu nome popular, mas o nome que ele tem científico ali, garantindo a confiabilidade e os elementos químicos que vão ter dentro daquele óleo, né? Além disso, a gente sabe que a gente não tem uma legislação, na verdade, talvez você não saiba, pode ser uma novidade, mas não existe uma legislação que padronize a qualidade dos óleos essenciais.
E como alguns deles são muito caros, é muito comum a gente ter a adulteração desses óleos. Quando eu falo de adulteração, é adulteração com substâncias sintéticas ou até mesmo a pessoa te vende um óleo puro, na verdade é um óleo já diluído. No caso dos animais, isso até que não é tão negativo assim, porque a gente nunca vai aplicar óleo puro neles, mas você pode estar comprando gato por lebre, sabe? Você vai pagar um óleo caríssimo e aí quando você vai ver... E tem alguns testes simples, né, que a gente pode fazer, que é, por exemplo, pingar uma gotinha do óleo num papel. A gente não aprendeu que os óleos são substâncias voláteis? Então, se a gente pinga um óleo essencial puro num pedaço de papel, depois de alguns minutos, aquele papel vai estar seco. Ele pode até ficar com uma manchinha amarelada, dependendo da cor do óleo. Tem alguns óleos, o óleo de camomila, ele tem um tom mais azulado, então ele pode manchar a folha de papel, mas ela tem que ficar seca. Se a gente pinga um óleo essencial numa folha de papel e depois a gente percebe que ficou aquela manchinha, como se tivesse caído azeite ali num papel, ficou aquela manchinha gordurosa, é um óleo que está misturado. Ele está misturado provavelmente com algum óleo vegetal. Então não é um óleo puro. Quer dizer que ele não é bom? Não, não quer dizer que ele não é bom, mas quer dizer que não é um óleo essencial puro, já é um óleo diluído. Então são atenções que a gente tem que ter por falta de legislação e de fiscalização. Muitos óleos são importados, então é difícil ter uma fiscalização muito fiel, né? Não tem legislação, como é que vai ter fiscalização? Então a gente tem que ficar super atento na hora de comprar, sempre buscar um lugar confiável. Se você não está começando nesse mundo agora, procura um professor, procura alguém que já tem mais experiência na aromaterapia para te indicar quais são aquelas marcas mais confiáveis e a gente trabalhar no animal de uma maneira muito mais segura, tá? Porque usar um produto adulterado com elementos sintéticos ali no animal pode dar errado. Vamos para uma parte agora que todo mundo quer saber, que são as formas de uso do óleo essencial. Gente, o óleo essencial ele pode ser usado de diversas maneiras, tá? Nos pets. Então a gente pode fazer uso inalatório, a gente pode fazer uso tópico, ou seja, direto na pele. Existe até a possibilidade de fazer uso oral. Então fora do Brasil, na França, por exemplo, é muito comum o uso através de gel, através da mucosa da vagina, de ânus. Então eles fazem supositório, eles fazem intravaginal. Aqui no Brasil a gente não usa isso muito. E nos animais menos ainda, mas existe a possibilidade. Quando a gente está falando em pet, quando a gente está falando em bicho, o que eu te recomendo usar, principalmente quando você está começando nesse mundo dos óleos essenciais, é o uso inalatório, tá? O uso inalatório é maravilhoso, então a gente consegue tratar feridas físicas e emocionais, mesmo com o uso inalatório, a gente consegue fazer um reequilíbrio do organismo, um reequilíbrio dos órgãos, uma modulação dos hormônios. Por quê? Porque os óleos, como substâncias voláteis, lembra que essas moléculas químicas elas se desprendem no ar e elas carregam informações. Então elas são capazes de mudar o nosso físico mesmo pela via inalatória. Então, se ela é mais segura e se ela é capaz de provocar alterações químicas dentro de um organismo, vamos usar essa com mais segurança. Eu acho que para não ter erro é onde a gente tem que começar. E quando a gente fala, ai Carol, mas via inalatória, eu quero aprender a usar o óleo essencial para eu poder fazer minhas formulações, passar na pele, dar lá para o meu animal que ele tem um problema, X problema, e eu quero resolver, mas eu quero resolver de uma forma mais que eu confie. Poxa, nós estamos aqui no mundo ocidental, tudo pra gente é remédio via oral, então eu só acho que só assim funciona. Não é bem assim. Se a gente parar para pensar, o quanto é importante a nossa respiração. O ar que a gente respira é vida. Quem não respira, não tem vida. Então isso que a gente está trazendo para dentro da gente, esse ar, esse ato de respirar, de trazer para dentro o oxigênio, a gente inala o ar, e a gente consegue espalhar esse oxigênio para todas as células do nosso corpo. Sem oxigênio, nossas células não funcionam. O oxigênio ele entra na corrente sanguínea e a gente consegue levar para o corpo inteiro. Então, confie na forma inalatória. Ela é importante, ela é vida. Respirar ajuda a gente a se centrar. Respirar ajuda a gente a se reorganizar. A gente pode pensar numa meditação. O que é a meditação? O princípio da meditação é o respirar. É o respirar de uma forma controlada, trazer o ar para dentro, trazer a paz para dentro, acalmar o coração.
Então, essa é uma via extremamente importante de uso terapêutico dos olhos, né? E aí você ainda pode, mesmo assim, pensar, não, Carol, eu não quero saber de inalação, eu quero uma coisa mais efetiva. Inalação é efetiva. Pensa naquela pessoa que tem problema respiratório, tem asma, tem bronquite, aquela pessoa que está com o peito cheio, que não consegue respirar. Qual que é o tratamento para isso? Nebulização. Aquela máscara que a pessoa coloca com um remedinho ali para ser absorvido, né? Entra em contato com o pulmão, o medicamento. A gente pode pensar também nas bombinhas de asma. Acabei de falar da asma. Quantas pessoas têm asma e usam aquela bombinha? Aquilo é um uso inalatório. A gente está trazendo um elemento químico para dentro do nosso pulmão e tem efeito. A pessoa faz a bombinha, em segundos ela consegue respirar melhor. Não é assim que funciona? Se você não usa, já viu num filme, já conhece alguém que faz uso da bombinha. Por que a gente não confia na via inalatória? A gente tem que confiar, ela é muito efetiva. Quando a gente... E rápida, né? Não só efetiva e rápida. E isso está no nosso dia a dia, mesmo na clínica veterinária. Quando você vai levar um animalzinho, por exemplo, para fazer uma cirurgia, muitas vezes o mais indicado é a anestesia inalatória. Por quê? A gente prefere muitas vezes a inalatória porque ela é muito rápida. Então, a gente consegue fazer o procedimento e a hora que termina a cirurgia, o procedimento cirúrgico, termina a anestesia, em pouco tempo o animal volta ao normal. Então, ele se reequilibra, ele volta, fica atento, muito mais rápido. E a gente sobrecarrega menos o fígado, o rim, enfim, a gente sobrecarrega menos outros órgãos do sistema. Então, imagina você usar uma terapia num animal que tem problema renal, que tem problema hepático. Isso sempre vai requerer o acompanhamento médico veterinário. Porque os óleos, eles são metabolizados pelo corpo e eles dependem desses órgãos para reagir e para ter sua transformação. Então, a gente ainda falando de cheiro, né? O cheiro, que seria essa percepção das moléculas voláteis, ela dispara respostas emocionais. E ela faz isso através de impulsos elétricos. Então, é uma coisa físico-química. Por isso que a gente consegue tratar tão bem fatores emocionais, né? E principalmente, gente, ter na nossa cabeça que os fatores emocionais, eles mexem sim com a nossa saúde, tá? Um grande inimigo da saúde animal é o estresse. E quando eu tô falando de estresse, eu não tô falando do estresse, passei nervoso, porque nós passamos momentos de estresse todo dia. O estresse, ele é necessário para a vida. Mas quando a gente fala em bicho, o estresse pode ser um estresse ambiental, ou seja, alguma coisa no ambiente onde esse animal vive não tá legal, seja espaço de menos, seja um animal que fica preso muito tempo, seja animais que não se dão bem sendo obrigados a conviver no mesmo espaço, pessoas e animais que de repente não têm uma relação muito boa no mesmo espaço, a gente pode considerar um estresse ambiental. Assim como é um estresse ambiental, passar muito frio, passar muito calor, tudo isso mexe com o emocional, mas mexe também com o físico dos nossos bichos, né? A gente pode falar de estresse alimentar. E, poxa, isso é um assunto que vale uma outra aula. A gente é o que a gente come, né? Todo mundo já ouviu falar disso alguma vez na vida, mas nossos animais também são. Você consegue imaginar que as rações que a gente tem hoje em dia, seja para gato, para cachorro, enfim, para qualquer tipo de animal, será que são os mesmos elementos que ele encontraria na natureza se ele tivesse uma vida livre? Será que esse é o melhor para ele? Apesar de ser extremamente nutritiva, vamos dizer assim, ter todos os nutrientes, sais minerais, aminoácidos, proteína e gordura em níveis adequados, será que essa fonte de proteína, essa fonte de carboidrato é adequada? O que será que essa comida, que não é exatamente a comida que ele teria contato na natureza, no caso de um animal livre, o que será que essa comida faz com o corpo dele? Então, o alimento é um grande estressor. A gente não para pensar nisso, mas realmente faz muito sentido, você é o que você come e seu bicho também é o que come. Por que vocês acham que tem tantos animais com artrite, com artrose, animais jovens com problemas de coluna? Isso não é uma coisa natural. Enfim, envolve uma série de fatores, mas o estresse alimentar é uma realidade, é uma coisa que a gente tem que ficar atento e começar a olhar para isso de uma outra maneira, né? E a gente tem o estresse emocional. Todo mundo que tem um animal de estimação, eu acho que já teve a oportunidade de perceber quando seu animal não está bem. Quando seu animal fica triste por algum motivo. Você é capaz de dizer o que seu animal gosta e não gosta, não é? Você já viu um animal, por exemplo, um cachorrinho, era muito comum
um poodle, um lhasa, um cachorro desses peludinhos, quando vai fazer o banho e tosa, que tá uma época de calor, um verão muito intenso, e a gente pega esses cachorros fofinhos e tosa eles. Você sai na rua com esse animal tosado, as pessoas torcem o nariz, olham e falam, ai, que feinho. Ou mesmo a gente, dentro da nossa casa. O animalzinho chega e a gente fala, nossa, parece um ratinho, não é assim que acontece? Quantos e quantos casos eu peguei de animaizinhos que logo após banho e tosa, 2, 3 dias, vinham para consulta com alguma manifestação física, porque ele ficou triste. Sim, eles ficam tristes. E a tristeza pode desencadear problemas que ele tem ali. Aí vai da genética dele, enfim. Mas nossos animais têm emoções e elas impactam na saúde física, né? Então, quando a gente fala em óleo essencial, quando a gente está falando no uso aromático, a gente está falando de controle hormonal, que é possível ser feito através desses impulsos elétricos que os cheiros dos aromas, né, que eles transmitem. Então, as células olfativas, lembra, contato com o sistema límbico, direto com o cérebro, é uma coisa muito rápida. Tudo isso ajuda na liberação de neurotransmissores e hormônios, né? Ajuda então o organismo a se reequilibrar. E um organismo equilibrado tende a se defender melhor de seja qual for o patógeno ou qual for a doença que ele está sendo acometido naquele momento. Mas nem tudo são flores. Quando a gente fala em animal, a gente... E mesmo em humano, mas aqui a gente está tratando muito da aromaterapia para animais, temos alguns cuidados, tá? Então, saiba que em animal, menos é sempre mais. Isso tem que ser seu mantra. Você tem que estar com isso na cabeça o tempo inteiro. Então, menos é mais. E a introdução da aromaterapia para eles, sempre, gente, sempre tem que ser de forma muito gradual. Se você pegar um óleo essencial e oferecer para o seu animal cheirar de uma maneira repentina, muito provavelmente ele vai ter uma certa aversão. Não porque ele não goste daquilo, mas porque vai ser um odor muito forte. Pode ser desagradável, pode ser uma coisa muito pungente, pode assustá-lo. Ele fala, meu Deus, o que é isso? Os animais se comunicam pelo olfato. Então é importante a gente entrar de forma gradual e, mais uma vez, a parte inalatória, né, da aromaterapia. Então, essa introdução inalatória, você colocando um cheirinho mais gostoso ali, um aromaterápico na sua casa, vai acostumar aos poucos o seu animal a ficar confortável com aquele estímulo, né? Porque é um estímulo físico e psicológico, então ele precisa se acostumar gradualmente. Nunca a gente vai aplicar óleo puro em animal, e a gente vai ver por quê daqui a pouquinho, mas você nunca vai aplicar o óleo puro, principalmente sem saber. Alguns óleos podem ser aplicados puro diretamente na pele? Sim, podem. Mas como você não conhece todos eles, você nunca vai fazer isso. Deixa para um profissional habilitado, deixa para um veterinário, para um aromaterapeuta animal. Se ele te indicar isso, você confia nesse profissional, ok, você pode fazer, mas de outra maneira você sempre vai diluir. Até porque, para ser bem sincera, a gente não precisa do óleo puro. Ele diluído, por ser uma substância extremamente concentrada, ele já vai fazer o efeito que a gente espera e vai durar muito mais, certo? Se você diluir, você vai ter um produto por muito mais tempo. Outra coisa que a gente não deve fazer, aplicar óleo essencial, olhos e ouvido, principalmente no ouvido interno. Isso pode ser bem perigoso, isso pode ser bem ruim para eles, a gente nunca vai fazer. Tá? O óleo pode arder, pode queimar, então assim, nunca a gente vai fazer sem orientação. E quando a gente fala em diluições, nós estamos falando em animais de diluições de 0,01 a diluições de 2, 3%. Existem autores que trazem aí uma diluição com segurança de 8, 10%. Não sugiro que você faça. Mais uma vez, isso precisa de acompanhamento. Então, para o uso doméstico, para você cuidar do seu animal, sempre que a gente for fazer uma diluição, de 0,1 a 2, 3%. Mas, Carol, como é que eu vou saber se o meu animal precisa de 0,1 ou de 2, 3%? Lembra que eu falei que menos é mais? A gente sempre vai começar a trabalhar da forma mais diluída e aumentando essa concentração de acordo com a necessidade. Até porque, vamos pensar junto aqui, a pele deles é diferente da nossa. A pele deles pode variar, pele, pelagem, de acordo com a raça, com a espécie. Então, tudo isso vai determinar que tipo de diluição a gente vai fazer num animalzinho. Mais um assunto polêmico, né?
Então a gente fala assim, aromaterapia e gato. Pode, não pode? Qual que será a realidade dessa história? Porque se você tem gato, e isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Então muita gente pergunta sobre esse assunto. As pessoas que usam aromaterapia até dentro de casa, elas têm preocupação. Então elas dizem, Carol, eu tenho um gatinho em casa, eu não vou mais usar aromaterapia no meu difusor, porque eu vi na internet que mata gato. Mas será que é isso mesmo, gente? Então vamos ser sinceros, a gente faltam na verdade muitos trabalhos para a gente descobrir realmente o que pode e o que não pode. Não tem trabalho científico feito especificamente com gato para a gente saber qual que é o grau de perigo real que que um gatinho tem nessa autoexposição à aromaterapia, né? Mas nem tudo que está na internet é real. Um animal pode se intoxicar? Pode. Mas seu cachorro também pode se intoxicar. Você pode se intoxicar com óleo essencial. Tudo tem a ver com a quantidade, com a dose que a gente usa, com a frequência que a gente usa. E você vai aprender conosco a usar na quantidade certa, nas doses corretas. Mas a gente nunca deve extrapolar e querer um resultado muito rápido aumentando uma dose. Isso nunca deve ser feito. Então, qual que é a realidade dos gatos? Os gatos são seres diferentes, tá? Eles são muito diferentes no seu metabolismo. Então, se você procurar mais informações, você vai achar ali que o gato tem a falta de uma enzima, que ele tem uma deficiência de uma enzima. Na verdade, ele tem menos enzimas do que humanos, do que cães. Não quer dizer que ele é deficiente. O gato só processa tudo de uma maneira diferente. Então, tem como a gente fazer aromaterapia, sim, em gatos de forma segura, cuidando de alguns órgãos chaves ali que vão ajudar na metabolização desses óleos. Então, quando a gente fala em gato, enquanto você não se aprofundou no assunto e você começa a fazer pesquisa, você vai achar informações diversas. Então, por exemplo, para evitar em gatos, óleos ricos em fenóis. Lembra que é uma das classificações, que a gente tem várias classificações de óleos, né? Então, óleos ricos em fenóis, evitar em gato. Óleos que têm anéis de benzeno, óleos que têm linalol. E quando a gente fala de linalol, a gente está falando da lavanda. A lavanda tem linalol e a lavanda é um óleo considerado super seguro até para bebês. Então, olha o contrassenso. Será que realmente é isso mesmo? Né? Óleos cítricos, eucalipto, quantas coisas aí que eles contraindicam o uso em gatos. Mas existe uma maneira segura da gente fazer uso da aromaterapia nos nossos gatinhos. Existe um sistema que, se a gente beneficiá-lo, se a gente melhorar seu funcionamento, ele ajuda muito na absorção e metabolização dos óleos. E aí torna a aromaterapia muito mais segura, principalmente para essa espécie. Não só para essa espécie, mas principalmente quando a gente fala de gatos, né? Então, a gente tem em mente sempre que a quantidade de exposição ao óleo essencial, a maneira de aplicação e a diluição são super importantes a gente conhecer, a gente entender para usar com segurança a aromaterapia nos nossos bichos. E para você, ainda a gente reforçando o uso inalatório, que eu falo aqui muito do inalatório, as pessoas às vezes não gostam disso, querem algo que seja mais palpável. Mas para vocês terem uma ideia, a tal da enzima que falta nos gatos, que o gato é deficiente, é uma enzima que chama P450 e ela está presente inclusive no epitélio olfativo. Ou seja, já existe uma metabolização desde o epitélio olfativo, desde a mucosa do nariz, né? Dessa mucosa interna. Então, acredite nessa forma de aplicação. Funciona bastante, tá? Então, todo o nosso epitélio olfativo está ali já trabalhando com as moléculas voláteis dos nossos óleos essenciais. E a gente finaliza aqui nossa segunda aula do curso gratuito de aromaterapia para animais e eu te vejo daqui a pouquinho na terceira aula.